Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Deus do alto, os céus e da terra e do mar, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus por isso. Porque aqueles que se exaltarem serão humilhados, e aqueles que se humilharem serão exaltados. Esta passagem está no livro de Lucas, no capítulo 14 e o versículo 11. Isso me faz recordar, irmãos, uma revelação que eu recebi de Deus há uns anos atrás, quando eu me via dentro de uma igreja através da revelação e havia um missionário em cima do altar, que eu já conheço, já o visitei algumas vezes, a igreja dele, e havia uma advogada do meu lado, e ela pedia para que eu subisse em cima do altar. Ela dizia, sobe em cima do altar. Irmãos, eu não iria subir, nem na realidade eu não faria isto, e nem lá na revelação, porque aquela pessoa que está na frente do altar, que está dirigindo ali, que seja o culto, o pastor, o bispo, a missionária, ele representa um anjo de Deus que vai entregar a mensagem. E ali o significado, não na minha colocação, mas da revelação, era que em eu subindo, aquele missionário que estava em cima do altar, o pastor, teria que descer. E vendo então aquela advogada que eu não subia, ela me arrastou e me colocou em cima do altar. E assim que ela me colocou em cima do altar, ele desceu, havia uma mesinha ali próximo do altar, e ele ficou ali desfolhando a Bíblia. E eu, sem entender o motivo, comecei a perguntar a Deus em oração, Deus, o que significa isto? O que vem a ser isto? Foi então que o Senhor me mandou esta palavra dizendo, porque os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Muitas pessoas se sentem, irmãos, humilhados e eles se desabam a chorar e derramam lágrimas e mais lágrimas. Irmãos, se vocês soubessem o quanto é mal para vocês mesmos fazer isso, o mal que você está te provocando, você não fará mais isto. Mas se você estava cometendo um erro e não sabia, você vai saber agora. Quando você se sente humilhada, é porque você não tem a fé toda em Deus. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Acima de nós existe um superior, um Deus Todo-Poderoso. Nós devemos nos humilhar, irmãos, quando nós nos reverenciamos diante de Deus. A Ele sim nós devemos nos curvar, nos humilhar. E quando nós vamos orar, nós não podemos ir lá com lamentações. Você está diante de um rei. Você já não chegou até ali, já não é importante você já estar na frente de um rei. Então basta você pedir o que você quer. Muitas pessoas não fazem isto. Elas não se humilham diante de Deus, mas elas se sentem humilhadas por alguém que a humilhou, quando alguém a ofende. Tem aqueles que gostam de humilhar. Essa pessoa que faz isto é uma pessoa que é vamos dizer, um coitado, uma coitada. Porque a pessoa que faz isso, ela se acha todo-poderosa, todo-poderoso. E o Todo-Poderoso é Deus que está nos céus. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. É por isso, meu irmão, que quando você se curvar diante de Deus, quando você se humilhar diante de Deus, que isso vocês não fazem. Se humilhar diante de Deus, reverenciar, quando você se curva, dobra o joelho, você tem que estar se reverenciando a Ele, se humilhando a Deus, para que Ele venha te abastecer, te encher do Espírito Santo de Deus. É isso que nos dá força para nós continuarmos. A palavra de Deus nos diz ainda mais para que nós nos revestimos, para que nós nos revista de todas as armaduras de Deus. E as pessoas não fazem isso. A primeira coisa que elas fazem é entrar em um quarto, derramar lágrimas, entrar em depressão profunda, contar os seus problemas para os amigos
que isso também já não é uma boa coisa, porque eles não dão bons conselhos, como diz o ditado do mundo, se conselho era bom, as pessoas vendiam, não davam. Então, irmãos, resta quem para nos ouvir? Deus. Então, diante de Deus, sim, você tem que se humilhar. Você não tem que se sentir humilhado. Mas se isso vier a acontecer, irmãos, Deus, ele vê todas as coisas. Porque aquele que humilha, ele pensa no coração dele que ele nunca irá se abalar. Deus não está vendo. Os seus bens nunca vão se acabar. Eles são eternos. Então, ele nunca vai precisar de Deus. Ele nunca vai precisar de humilhar para ninguém. Então, ele pode humilhar. Não. Acima de nós existe um Deus todo-poderoso, um superior, que é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Então, aquele que humilha, ele já está se fazendo de humilhado. Ele já está sendo humilhado na própria exaltação dele, porque ele é um coitado. Então, meus irmãos, vocês nunca devem derramar suas lágrimas em vão, com lamentos, com choro, com tristeza. Se você fizer isso, você está fazendo mal para você mesma, porque você está impedindo o Espírito Santo de operar. É Ele que opera na tua vida. Então, se você crê em Deus, você vai dobrar o seu joelho, você vai se humilhar sim diante de Deus, porque é só diante dele que nós devemos nos humilhar. Agora, se você dobrar o joelho diante de Deus, você se sente humilhado porque alguém te ofendeu, alguém te afetou. E você, diante de Deus, começa a lamentar porque fulano me fez isso, porque fulano me fez aquilo. Irmãos, você já está se condenando. Porque a Deus pertence toda a honra e toda a glória. Você já não está diante dele. Então lança os teus cuidados nas mãos do Senhor e Ele cuidará de vós. Ele vai a teu encontro. Ele sabe como fazer justiça. Então, você nunca deve se humilhar com lágrimas, se lamentando ou se entristecendo. Você não pode se entristecer o teu espírito. Se você se entristecer, você vai estar entristecendo também o Espírito Santo de Deus, que é aquele que opera em nós. Então, se você quer bloquear, você não quer receber a benção, é só você lamentar o seu problema. Como isso? Começa a falar aí para o seu vizinho, começa a falar aí para a sua família, começa a resmungar, você não vai receber, porque você está lamentando. Diante de Deus Todo-Poderoso, irmãos, você tem que ir com fé e com a certeza de que você vai receber, que Ele vai te ouvir. Mas isso, irmãos, sem lamentos, sem tristezas. Se o seu coração estiver triste, porque tem pessoas que ele ofende mesmo. Mas quando você lançar o seu coração diante de Deus em oração, você tem que se revestir, sair revestido do poder de Deus. Ou então você não se lançou. Porque se você realmente se lançar diante de Deus, você vai ser revestido. Você não pode deixar que essas coisas tão banais te atinjam.